Arte, educação, fotografia fazem parte do cotidiano de todo ser humano. Aquele ser humano que não quer simplesmente passar pela vida, mas daquele ser humano que quer deixar a sua marca. Interseção cultural. É justamente por isso que nós estamos aqui no Centro de Eventos Plínio Arlindo Denez, onde nós faremos parte do universo das histórias, das ilustrações e da fotografia. Um mundo a ser descortinado em benefício da cultura, da educação e do saber. Aqui comigo, a escritora Elisiane Nicolau, com o livro Pequenices 1 e 2, da literatura infantil. Obrigada, Elisiane, por nos receber aqui. A história, eu já vi que você é alguém assim apaixonada pela história, pelos personagens. Isso te transporta para dentro do mundo da criança, do mundo encantado da fantasia? Com certeza. Primeiro, obrigada pela oportunidade, né, de estar participando com vocês. O mundo da literatura infantil é um mundo encantado, é um mundo mágico, né? E para você conseguir manter a atenção das crianças, atrair a atenção das crianças e mantê-las fixas a um livro, você tem que entrar nesse mundo, né? Você tem que mergulhar junto com elas dentro desse mundo, descobrir o que chama a atenção delas e qual é a linguagem delas para poder se comunicar com elas, né? Nesse momento assim de Pequenices 1 e 2, a nossa responsabilidade é muito grande. Participarmos do universo da criança, porque ele é muito próprio. A criança tem um universo muito único, mas ao mesmo tempo ela dá uma abertura para que você complemente, mas não modifique seu universo. Como é que você trabalha nas suas histórias essa parte? Bem, tanto Pequenices 1 quanto Pequenices 2, eles surgiram baseados em fatos que aconteceram, em situações em que eu vivenciei com os meus filhos, né? Então, por isso os livros as crianças estão gostando tanto e estão se interessando tanto pelas histórias, porque há uma identificação delas com os acontecimentos dos personagens dos livros, né? Tanto na parte das histórias que envolvem, dos contos que envolvem os animais, quanto nos personagens, nas crianças. As crianças, quando leem, se identificam com os acontecimentos, com o que vai acontecendo na história. Então, eu fico muito atenta ao que acontece ao meu redor, no universo que está ao meu redor, e quando acontece alguma coisa, eu já fico atenta, puxa, isso já tem um conto ali acontecendo. E daqui a pouquinho, nós teremos aqui uma contação de histórias. E como fui professora de 1ª a 4ª série e de repente fui até o ensino médio, terceirão, me diz uma coisa, o contador de histórias hoje, apesar de toda a tecnologia, de toda a internet que está aí, de todo esse acesso que as crianças todas têm essa facilidade, ele resiste aos tempos. Eu tenho a impressão assim que uma arte tão pulsante, ela contagia, e nesse momento, apesar de todos esses artifícios que nós, pais, telespectadores, temos em casa, nós passamos a observar os olhinhos deles estão vibrando. É realmente resistir ao tempo e marcar. É fundamental que existam os contadores de histórias. É fundamental. Atualmente eu faço uma pós-graduação exatamente nessa área, na parte de literatura infantil com a contação de história, né? Então eu estou tendo acesso a professores da Colômbia, da Argentina, do Uruguai também, além de ótimos, excelentes professores que nós temos aqui no Brasil. E a gente percebe que por mais que as tecnologias estejam ao nosso redor, e elas são importantes e necessárias, nós precisamos desses contadores, porque é na conversa, no olho, em que você vai encantando a criança e vai mostrando para ela o universo da literatura e o quanto ela pode aprender, seja lá com um conto, uma lenda ou uma história que a gente vê acontecer ali perto de casa, né? Sempre tem uma lição que pode ser passada através de um conto, né? Que ela pode aprender com isso. E os contadores são os grandes responsáveis. São eles que vão encantar. Verdade, verdade.
Então, queridos telespectadores, eu conversei com a Elisiane e daqui a pouquinho nós teremos aqui a contação de histórias e nós vamos ver que realmente no olhar de cada criança dessa, inclusive dos pais, com certeza o mundo encantado vai estar aflorando. Obrigada, Elisiane. Obrigada a você. Agora aqui comigo, nesse mundo encantado da leitura, eu consegui resgatar aqui comigo a Alexandra Barcelos. Ela que é uma escritora, poetisa, ela abrange a literatura infanto-juvenil. Qual é a sensação, Alexandra, que você experimenta ao adentrar nesse universo mágico das crianças, dos jovens, dos pré-adolescentes que estão assim, a todo vapor, buscando o quê? Alguém que os compreenda. O escritor tem esse dom. Obrigada por você estar aqui. Eu é que agradeço o convite, inclusive da cidade, né, de poder estar aqui em Santa Catarina prestigiando um evento que tem uma proporção educativa e de beleza também nacional, né? Porque o evento em si, além dos livros da Elisiane, fala da Amazônia, né? A mostra da Raquel. Então, estou bem feliz de estar aqui. Na verdade, o meu retorno ao Estado tem muito a ver com as minhas origens e onde nasce também a história da literatura na minha vida. A minha mãe é catarinense, então eu vinha muito para o interior de Santa Catarina. Ela é de uma cidade chamada Água Doce, na minha infância e em parte da minha adolescência. E parei de vir para cá com 14 anos. Porque comecei a viajar para outros lugares do Brasil com minha família, né? Então, assim, a minha infância foi muito ligada a brincar na rua, a nadar em rio, a subir em árvores, né? E a temática dos meus livros é sobre isso também, além da ecologia. Então, através da literatura, eu levo às crianças, aos jovens, essa vida que, na verdade, o mundo urbano cada vez mais está perdendo, né? Porque as crianças, na verdade, e os adolescentes também, estão cada vez mais para dentro de casa, ao invés de estar para fora. Então, eu acho que é papel da literatura e da arte, né, inserir esses valores e essa vivência na vida deles, já que fomos nós mesmos, adultos, que tiramos isso, né, com o nosso processo de urbanização e evolução, como queiramos chamar, né. E, de repente, eu me questiono, porque nós tivemos essa oportunidade, eu mais do que você. Então, nós tivemos essa oportunidade de brincar na rua, de irmos para a fazenda, atravessarmos banhados, era essa experiência de vida. Hoje, a criança está fechada entre quatro paredes, cheia de materiais eletrônicos, e nós temos essa obrigação de resgatarmos, de levá-los até lá. Voltem, vamos retroceder no tempo. É importante retroceder para criar uma nova caminhada? Não, com certeza. Eu também leciono e, por exemplo, tem alunos que acham que os ovos da galinha são comprados em supermercado e fabricados em laboratório. Eles não sabem, às vezes, que vem, né, de uma ave, de um animal. E eu acho que a gente tem que passar isso para eles e tentar aproximá-los o máximo da terra, né? Dos valores que nós temos, que é a nossa casa, na verdade, né? Então, os meus livros são voltados para ecologia. O dos macacos, por exemplo, que eu encontro na Mata dos Macacos, fala de animais, macacos da fauna brasileira, que convidam macacos da África e de outros países, né, da Ásia para virem para cá, se encontrar e conversar sobre questões que são importantes para eles, e também da questão de animais em circos. Então, assim, é uma história de encontros que são importantes, que através deles eu estou falando, né, de coisas que me perturbaram quando eu era criança e adolescente também. O Bosque Amazonas, que é o livro que vai ser relançado aqui hoje, é a história de dois adolescentes que se encontram em 2085, numa Manaus que já tem pouco de floresta. Então, assim, são essas as questões que eu trato nos meus livros, e mais o livro de poesia, O Velho Talismã, que eu lancei o mês passado em Curitiba, que é um antigo sonho meu, né, que eu adoro poesia e queria publicá-lo, assim, depois que eu tivesse publicado já alguns livros, queria estar madura para esse passo como poeta. E está sendo bem legal, eu estou bem feliz de estar aqui. Que bom, gente, que bom que nós temos pessoas assim como vocês ainda nesse resgate de pelo menos mostrarmos como foi a nossa vida, no que nós estamos ajudando esses jovens de hoje, mas também o que nós tiramos deles.
É nossa responsabilidade também. E que bom que a gente consegue, assim, através das histórias, resolver conflitos internos dessas crianças. Não, com certeza. Eu também tenho uma história bem emblemática com relação ao poder da literatura na vida das crianças e dos adolescentes, que é a seguinte: o meu primeiro livro fala de uma história de coatis que vivem num cânion das Cataratas em Foz do Iguaçu. E tem uma razão, né, para isso ter acontecido. Eu sou de Foz do Iguaçu, eu nasci lá. Então, o meu primeiro livro foi sobre esse grupo de coatis que são adolescentes na história. Eu queria prestigiar a minha cidade, sim. E ele foi publicado em 2003. Há uns 7 anos atrás, eu estava saindo de um supermercado e encontrei uma mãe que comprou meus livros e falou assim: olha, por tua culpa, nós fomos todos conhecer as Cataratas do Iguaçu, porque depois que a minha filha leu o teu livro, ela queria conhecer as cataratas e queria ver esses coatis. Então, olha o poder da literatura na nossa vida, né? Ele é transformador mesmo. Se você realmente entende aquela história e mergulha naquele universo, que às vezes é completamente diferente de tudo que você viu ou pensou, né? Então, assim, tem várias dessas histórias, mas essa ficou bem forte, bem emblemática para mim. Eu tenho certeza, gente, que nós ainda temos possibilidade de contar e de ouvir histórias. E nós vamos, então, experimentar esse momento onde a gente consegue ser vilão, um mocinho, um animalzinho, de repente uma bruxa. E até a princesa que a gente queria tanto ser. Vamos, então, presenciar agora uma contação de histórias. Obrigada, querida, por você estar aqui conosco. Eu é que agradeço. Meu abraço a todos. Obrigada. Agora, elas são amigas e todas as manhãs se encontram no jardim para conversar e brincar. Então, essa foi a história de Lola e a borboleta.